Quero que você considere comigo um sacrifício típico, efetuado por um israelita que estava cônscio dos seus pecados. Ele trazia um animal, um cordeiro. Trazia um cordeiro limpo, um cordeiro sem mancha. Trazia junto ao sacerdote. Confessava os pecados sobre este animalzinho. E aí o imolava. Matava, derramava seu sangue. Isso era terrível, irmãos. Isso era um sacrifício cruel. O animal que não tinha nada a ver com o pecado. Não tinha nada a ver com o pecado daquele homem, daquele servo do povo de Deus. Era agora imolado, era morto de uma maneira cruel. Isso devia causar uma aversão muito grande ao pecado. Mas isso devia, antes de tudo, mostrar como cruel e injusto seria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não teve nada a ver com os nossos pecados, com os pecados da humanidade, mas derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Um inocente morrendo pelo culpado. Mas entre os sacrifícios, ainda que dessa forma cruel, dessa forma injusta, eles eram incapazes de salvar. Os sacrifícios simplesmente lembravam os pecados cometidos. Os pecados cometidos por um período ou por um ano, mas eles deviam ser repetidos porque os pecados continuavam. Ainda mais lá o texto de Hebreus, capítulo 10, dos versos 3 a 10, diz o seguinte: o sangue de touros e bodes não removem pecados. Não, aquele sangue derramado pelos sacrifícios não removiam pecados. Eles simplesmente lembravam que um dia o sangue do Senhor Jesus Cristo removeria os pecados. E a fé nesse sacrifício futuro é que perdoava então os pecados. O Senhor Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a oferta do sangue de Cristo nos aperfeiçoou, como diz o texto, uma vez por todas. Não precisava mais sacrifícios. Não precisava, como os sacrifícios animais, serem recorrentes, mas um único sacrifício eficaz para nos salvar. E ainda no texto de Hebreus diz assim: remove o primeiro. Que é o primeiro? Remova esse sistema sacrificial para estabelecer o segundo. Que é o segundo? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A era da graça do Senhor Jesus Cristo. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar a fé na obra do Messias vindouro. Veja, não era o sacrifício em si que dava o perdão, mas era o que ele apontava. Apontava a obra intercessória do Senhor Jesus Cristo. Consideramos esses símbolos, ou seja, os animais que eram sacrificados, como os tipos que foram cumpridos por um antítipo, que é a realidade. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias sobre a morte de Jesus. A morte dos animais apontavam a morte do Senhor Jesus. A morte dos animais eram profecias que mostravam a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas esses sacrifícios temporários tinham uma importância. Eles eram também importantes. Eles mantinham viva a esperança do Salvador. Eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam todo o sentido. E essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, conforme Marcos 15, 38. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou vencendo a morte, os tipos se tornaram desnecessários. A morte de Cristo, o antítipo, encerrou o sistema sacrificial, o sistema dos tipos. Qual é o sacrifício atual que agrada a Deus? Hoje não há mais sacrifícios animais, mas qual o sacrifício que o Senhor se agrada? Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Outra versão diz assim: sacrifícios que Deus não despreza
são aqueles de espírito quebrantado, coração compungido e arrependido. Esse sacrifício o Senhor não despreza. É esse sacrifício, irmãos, que nós devemos apresentar hoje ao Senhor Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, um arrependimento, real arrependimento. Devemos apresentar ao Senhor Deus um sacrifício de aceitação da fé no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A apropriação pela fé da justiça do Senhor Jesus Cristo. É esse o sacrifício que é agradável a Deus. Que Deus nos abençoe, então, e que nós apresentemos a Ele este tipo de sacrifício. Não sacrifícios formais, não sacrifícios que não podem nos aproximar de Deus, não sacrifícios burocráticos que satisfazem apenas as aparências, mas sacrifícios reais, de coração, coração contrito, coração arrependido. Deus abençoe, então, a cada um de nós na prática dos sacrifícios, um sacrifício vivo, um sacrifício de contrição, um sacrifício de fé no Senhor Jesus Cristo.